A paz do Senhor, amados irmãos, glórias a Deus, agradecemos ao Senhor Jesus por tudo que Ele nos fez e nos faz diariamente. Obrigado pela manhã que já passou, a tarde que está sendo uma bênção. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor com alegria, amado. Olha, João escrevendo nessa primeira epístola, ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, glórias a Deus, diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem está à direita de Deus é Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Se você pecar, querido, amado, irmãos, irmãs, jovens, se arrependa do seu pecado e peça perdão a quem pode te perdoar. Peça perdão a Jesus Cristo. Amado, a palavra que João usa nessa epístola é a propiciação, refere-se a tampa da arca do testemunho que existiu no tabernáculo. O nosso advogado é o mesmo que pagou o preço pelos nossos delitos. Pagou um preço muito alto. Jesus pagou um preço muito alto. Na verdade, o mundo não será condenado por ser pecador, mas por ter rejeitado o Salvador dos pecados. Tem muita gente que vai perder. Por quê? Porque não quer pedir perdão a quem pode perdoar. Então, a maneira que João está falando aqui, amado, é chamando que para todos nós venha ter a confiança que se nós errarmos, se nós viermos a errar, nós temos aquele que pode nos perdoar os nossos pecados, como já perdoou de toda a humanidade. Ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. Então nós temos que ter essa confiança. Aí diz assim a palavra de Deus: pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado, os pecados do mundo inteiro. Não é só por mim, amado. Ele não perdoa só o meu pecado. Ele perdoa o pecado do mundo inteiro. Assim, a humanidade queira se voltar para ele, porque a humanidade está ligada mais nas coisas mundanas, nas coisas carnais. Então, nessa primeira epístola, João falando, ele chama muito a nossa atenção. Olha que coisa linda. E nisso sabemos que o conhecemos se nos sujeitarmos aos seus mandamentos. Se a gente, amado, se a sujeitar, a servir a Deus, os conceitos, os preceitos, os mandamentos, obedecer a sua palavra, mediante a Bíblia Sagrada, nós estamos no bom caminho, nós estamos num caminho correto, num caminho certo. Às vezes eu posso até dizer assim: amado irmão, mude de vida, e o irmão não quer mudar. Isso não precisa eu obrigar o irmão a mudar de vida, porque se o irmão não quiser mudar de vida, o irmão não vai ter a salvação. A salvação, ela só é através do Evangelho de Cristo, através do próprio Cristo. Esse é que tem o poder de salvar, de curar, de libertar, de preparar o homem para servir no seu reino. Tá certo, amado? Aquele que diz que o conhece e não se sujeita aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Porque tem muitos de nós, amado, que falamos que seguimos a Cristo, mas quando você vê, o irmão não segue ao Deus, não segue a Cristo, ao Todo-Poderoso. O irmão segue mais as coisas mundanas do que as coisas espirituais, as coisas de Deus. Olha, mas aquele que se sujeita à sua palavra, o amor de Deus se tem consumado verdadeiramente nele. E por isso
conhecemos que estamos nele, se vivermos nele. Nós só, amado, venhamos a conhecer Deus se verdadeiramente nós seguirmos ao seu Filho Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, amado, as coisas mudam. E mudam para melhor, não é para pior, amado. Aquele que diz que está nele, deve andar com ele, como ele andou. Como é que Jesus andou? Você só vai ver como Jesus andou se você aceitar Jesus e se você começar a seguir os seus mandamentos, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A maior importância para mim falar para você que a salvação é através de Jesus, porque eu confio nele já, eu confio em Jesus. Eu sei que ele é a verdade, eu sei que ele é a vida. Agora, amados irmãos, servir a Cristo é muito importante, amado, é muito importante, muito importante. Servir a Cristo é muito bom, é muito importante você servir a Cristo. Todavia eu vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já a luz verdadeira se manifesta alumiando, né? Que é a palavra de Deus em você, é você na palavra, né? É você fazendo a obra do Senhor, aonde você chegar há uma diferença, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus. Amado, o sacrifício já foi pago. Foi Jesus que fez um grande sacrifício por mim e por você. Jesus, ele é a solução da minha e da tua vida. Tem muitos, amados irmãos, que estão fraquinhos na fé, mas eu digo a você que Jesus jamais vai deixar você sozinho. Sempre ele vai estar ao seu lado. Jesus sempre vai estar ao seu lado, amado. Você não vai ficar sozinho. Você não vai. Porque se você estiver seguindo os preceitos, né, os conceitos, né, os mandamentos do Senhor, ele vai estar com você. E você está, por mais que você venha passar por muita dificuldade, que a gente passa por muita dificuldade, mas Jesus está com você e você está com ele. Você tem que ter aquela confiança que você está em Jesus. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, ainda está em trevas. Porque, amado, o amor, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Ele não pode estar abaixo não, amado, ele tem que estar acima de tudo. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 aqui. Para os irmãos ver que coisa interessante. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, vamos ver aqui. Começando do versículo 1, amado. Olha o que diz. Ainda que eu falasse as línguas humanas e angelicais, e se em mim não houvesse amor, seria como o metal que zoa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que você falasse as línguas humana ou angelical, se você não tiver amor, para nada serve, amado, para nada serve. Isso é Paulo falando aos Coríntios. Aí o versículo 2, amado. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de maneira tal que transladasse os montes e não houvesse em mim amor, nada seria. Para você ver. Se não tiver amor, amado, não tem nada, amado. Não tem nada. Versículo 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios, o que diz? Se eu distribuísse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, presta atenção, amado, e se entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não
houvesse amor, nada disso me serviria. Então o amor ele tem que estar acima de tudo que a gente faz, amado. Versículo 14, de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. O amor, amado, é algo que não é inconveniente, como o de Silas, nem busca o seu interesse como o de Davi. Não se irrita como o de Lucas, nem suspeita mal como o de Barnabé. Dá esses exemplos desses homens aqui, amado. É muito interessante. O versículo 5 diz assim, amado: não se comporta indecorosamente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Se você tiver amor, você não traz essas características aqui, amado. Outra coisa, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Sempre a verdade no homem de Deus, na mulher de Deus, no homem de Deus, no jovem, sempre tem que haver verdade. Se não houver verdade, amado, para nada serve. Porque, primeiramente, está o amor de Deus em você, o amor de Deus em mim. Eu tenho que exalar isso aí, de mim, aonde eu chegar. Glórias a Deus, amado, glórias a Deus. O amor jamais falha, mas as profecias se acabarão, as línguas cessarão e a ciência desaparecerá se não tiver o amor. Que coisa, né, amado? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier a perfeição, então aquilo que é em parte será abolido. Quando eu era menino, Paulo falando, julgava como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior dele é o que, amado? O maior dele é o que? É o amor. O maior de tudo aqui é o amor. O amor tem que estar entre nós, amado. Nós temos que pedir a Deus que derrame amor. Esse amor só vem se você tiver paciência, se você for uma pessoa fiel, uma pessoa que seja bondoso, piedoso, misericordioso, perdoador, gosta de ajudar. Então, este amor, ele tem que estar acima de tudo. Você tem que amar você mesmo, você tem que reconhecer que você é frágil, você tem que se humilhar diante da potente mão de Deus. Tem momentos que o homem não quer se curvar. Olha, amado, a todo momento, eu me humilho diante da potente mão de Deus, porque eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu estou vivendo dentro de um nada que eu sou dependente de Deus. Eu não tenho nada, amado. Se você disser que eu tenho alguma coisa, se eu disser que eu tenho alguma coisa, não tenho. Tenho uma maravilhosa família, mas tudo é dependente de Deus. Só tem porque Deus, ele me socorre. Tem meu lado financeiro, tem meu lado material, tem meu lado espiritual, tem meu lado de família, tem meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos, meus filhos. Tudo isso tem que estar dentro da potente mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus. Eu necessito de Deus. Você necessita de Deus. Nós necessitamos de Deus. Glórias a Deus. O nosso Deus, amado, ele é grande, ele é poderoso. Ele é o Deus de Abraão.
Glória a Deus. Só Ele, amado, é quem nos dá vitória. É o nosso Deus. Aí e Paulo prossegue no capítulo 14, ele diz assim, ó, segui o amor e procurai ardentemente os dons espirituais, mas, sobretudo, o de profetizar. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, já que em espírito ele fala mistério, ele está falando uma língua dos anjos. É ele Deus. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falasseis em línguas, mas muitos mais que profetizasseis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a intérprete, para que a igreja receba edificação. Quando o amado está falando em línguas e tem pessoas para interpretar, tudo bem. Quando não tem, vocês não vão entender nada, amado. É para edificar a pessoa. Tá certo, amado? E agora, irmão, se eu for ter convosco, falando em línguas, de que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio de revelação, ou consciência, ou com profecia, ou com doutrina? Paulo prossegue, amado. Ele diz assim, ora, até as coisas desprovidas de vida emite som, como a flauta ou a cítara, mas se não formarem sons distintos, como se reconhecerá que melodia se toca com a flauta ou com a cítara? Aí nós temos que entender, amado, aquilo que nós estamos falando para a igreja. A igreja tem que entender. Não posso ficar todo o tempo falando em língua sem ter uma pessoa para interpretar o que eu estou falando para a igreja. Os irmãos têm que ter esse conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus, amado. Porque se a trombeta der um toque incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não proferireis palavras inteligíveis, como se compreenderá o que é dito? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, também variedade de sons no mundo, e nenhum deles é sem significado. Mas se eu ignoro o sentido dos sons vocais, serei como estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será como estrangeiro para mim. Assim, olha que coisa linda, assim ocorre convosco, já que anelais os dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Amado, eu estou ali à frente de uma igreja, em Jardim Progresso. Eu tenho que falar para que as ovelhas venham entender o que eu estou falando. Eu não posso falar aquilo que elas não venham entender. Aí vai ficar difícil para você conduzir um rebanho, o que você falar, se o rebanho não entender. Não, o rebanho tem que entender o que eu estou falando. Eu tenho que procurar ser claro, mediante a palavra de Deus. É o que Paulo está nos ensinando. Primeira coisa, amado, é o amor. Se você não tiver amor, não tem como você passar uma mensagem para a igreja. É esse texto bíblico, amado, em 1 Coríntios 13, pegando alguns versículos do capítulo 14, que eu passo para vocês essa informação sobre o amor. O amor tem que estar acima de tudo que você sabe. Se não tiver amor, nada vai sair bom. Nem financeira, nem material, nem espiritual, nem família, nem amigos. Não vai. A mensagem não vai sair compreensível. Você tem que falar com amor. Tá certo, amor? Tá certo, amigos? Senhor e senhora, a paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês venham sempre, amado,
é se dirigir à casa do Senhor para receber conhecimento da palavra de Deus. Salve-se, né? A salvação é em Jesus, amado, através do evangelho que é ensinado. Em nome de Jesus, amém.